Olá, hoje é segunda-feira, 8 de novembro. Estamos iniciando mais uma semana conectados com as notícias. A partir de agora, você confere o que preparamos para esta edição, começando pelo nosso giro de notícias. Governo arrecada mais de 47 bilhões de reais com a licitação da nova tecnologia 5G. Minas Gerais vai expandir o ensino médio em tempo integral para mais 97 mil alunos. Prefeitura de Caratinga firma parceria para a implementação do programa ABB Comunidade. E ainda hoje vamos falar sobre como o setor industrial tem apostado na contratação de jovens e mulheres. Destaque: aluna da escola Professor Jairo Grossi conquista a medalha de bronze na Olimpíada Nacional de Ciências. E ainda, artesão herda selaria do pai e conserva estabelecimento em Caratinga. Essas e outras notícias agora no Panorama. O Ministério das Comunicações encerrou o leilão da tecnologia 5G no país e o valor arrecadado foi superior a 47 bilhões de reais. Além das operadoras já presentes no mercado nacional de telecomunicações, 6 novas empresas vão passar a atuar no setor. É o segundo maior leilão da história do Brasil. Só ficamos atrás do leilão do pré-sal. Aqui tem uns números interessantes que a gente estava conversando. O leilão do 3G foi 7 bi. O 4G, 12 bi. A Telebrás, 22 bi. Todos somados não chegam no leilão do 5G, de acordo com a própria agência, que nós podemos deixar aí à disposição, quem sabe aí no próximo ano, no primeiro ou no segundo semestre, e que nós teremos ainda alguns valores que serão arrecadados para fazer mais investimentos no nosso país, que tem uma escassez muito grande de internet, que tem um deserto digital enorme e que, pela primeira vez, nós teremos a garantia e a certeza de que todos os valores arrecadados nesse leilão nós iremos converter em benfeitorias para a população. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, agora serão 10 escolas com ensino em tempo integral. De acordo com o governador do estado, Romeu Zema, mais municípios serão contemplados. No próximo ano, também serão ofertados diversos novos cursos profissionalizantes que vão preparar os jovens para o mercado de trabalho. É investimento na educação básica, na educação ensino médio. Uberaba, que até hoje tem 7 escolas com ensino médio em tempo integral, vai passar a contar a partir do próximo ano com 10 escolas. E isso significa mais aporte do Estado na educação, no ensino médio. Estamos trocando todo o mobiliário das escolas no estado todo. E somente aqui em Uberaba serão 7.630 conjuntos para os alunos, mais de 200 para os professores, totalizando mais de 5 milhões de reais somente aqui nas escolas. Temos muitas escolas que precisam de reforma, mas o Estado não consegue recuperar todas simultaneamente. Então, com o tempo, nós vamos colocar tudo numa situação adequada de conservação. A Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, firmou uma parceria com a Fundação Banco do Brasil para a implementação do programa Integração ABB Comunidade. A proposta é atender 100 crianças e adolescentes inscritos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Centros de Referência de Assistência Social dos bairros Nossa Senhora Aparecida, Santa Cruz e Esplanada. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social firmou parceria com a Fundação Banco do Brasil para ofertar o programa ABB Comunidade. O programa irá atender um total de 100 crianças e adolescentes do território dos CRAS Santa Cruz, Esplanada e Nossa Senhora Aparecida. O objetivo do programa é ofertar atividades socioeducativas 3 vezes na semana. Dentre essas atividades, nós teremos atividades de esporte e lazer, através da natação, de futebol, entre outros. Nós gostaríamos de pedir a colaboração dos pais, para a execução do programa, no sentido de
Garantir a permanência e frequência escolar dos seus filhos. Essa é inclusive uma das condicionalidades para continuar sendo atendidos através do programa. E a Prefeitura Municipal de Caratinga se empenhou muito em firmar essa parceria, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, firmar essa parceria com a Fundação, com o intuito de tirar crianças e adolescentes em situação de rua, de fortalecer a permanência e a frequência escolar e também diminuir drogadição, prostituição, entre outros. E agora o assunto é economia e oportunidade de emprego. O setor da indústria tem apostado na contratação de jovens e mulheres. Novos postos estão sendo criados, principalmente no ramo de confecções e artigos do vestuário, que vem liderando a geração de vagas. Você vai ver mais detalhes na reportagem a seguir. Mulheres e jovens foram os preferidos nas contratações com carteira assinada da indústria no último mês de setembro, conforme os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Do total de vagas abertas, 55,45% foram ocupadas por elas e 63,51% por trabalhadores entre 18 e 24 anos. O perfil das novas admissões pode ser explicado pelo aumento de empregos em áreas de grande demanda de mão de obra feminina e especializada, como de confecções e artigos do vestuário, que vem liderando as contratações do setor. Mas também têm sido feitas admissões em outras áreas da indústria. Minha trajetória começou quando eu tinha 16, quando eu resolvi fazer o técnico em mecatrônica nessa mesma unidade que trabalho hoje. Eu percebi que uma turma de 40 alunos, havia somente 3 mulheres, essa área era predominantemente masculina, então isso fez com que eu quisesse cada vez mais me aperfeiçoar e continuar nesse setor. Eu iniciei na área de construção civil, como estagiária no setor de projetos, e em 2020 eu fui efetivada e estou nessa área até hoje. Gosto bastante do que eu faço. E por mais que seja um setor dominado por homens, a gente sempre tem que procurar o nosso espaço. No acumulado de 2021, o impacto forte da pandemia no ano passado ainda coloca a indústria em destaque, com saldo de janeiro a setembro 4 vezes maior do que o registrado no mesmo intervalo de 2020. Para os economistas, neste momento, a retomada dos investimentos é fundamental, porque reflete em aumento de produção nas fábricas e, por consequência, na criação de novos empregos. Uma das principais razões para a recuperação da confiança é uma percepção crescente, cada vez mais forte, de melhora nas condições de negócio. Isso continuou acontecendo nesse mês, então cada vez mais tem mais empresários acreditando numa melhora das condições correntes de negócio, cada vez mais forte também. Isso vem sustentando a recuperação da confiança há algum tempo nesse patamar elevado. Isso vem sendo acompanhado por aumento da produção de emprego já, que a gente vê em outros indicadores, mas essa manutenção por mais tempo, ela sugere uma continuidade dessa recuperação. Esperamos que a nossa economia possa se fortalecer a cada dia e que mais postos de trabalho sejam ofertados. A Escola Professor Jairo Grossi foi uma das instituições que se destacaram na Olimpíada Nacional de Ciências. Uma aluna conquistou a medalha de bronze na competição, disputada por milhões de jovens de escolas públicas e particulares em todo o Brasil. Veja. Laura Ferreira Carvalho é estudante do primeiro ano do ensino médio e foi uma das 4 pessoas que representaram a Escola Professor Jairo Grossi na segunda fase da Olimpíada. Todos os alunos responderam questões de astronomia, biologia, física, história e química. Para mim foi muito bom, foi uma oportunidade muito boa. Essa medalha, eu sempre tive interesse em fazer Olimpíadas e ser medalhista também, então para mim foi muito bom. A matéria, os conteúdos que eram da Olimpíada já eram conteúdos que eu já tinha estudado, que eu já sabia, então para mim foi só o
o estudo que eu já tinha feito mesmo. Por conta da pandemia, as provas aconteceram em formato online. A solenidade de premiação será no dia 7 de dezembro e terá a presença restrita a apenas 5 representantes de cada categoria. Os demais poderão acompanhar a cerimônia pela internet. A Olimpíada Nacional de Ciências é o maior evento dessa natureza no Brasil e o terceiro maior da América Latina. É uma realização do Ministério da Ciência e Tecnologia por meio de 5 entidades científicas: Sociedade Brasileira de Física, Associação Brasileira de Química, Instituto Butantan, Sociedade Astronômica Brasileira e Universidade Estadual de Campinas. Você ser medalhista, olímpico, pode te dar bolsas em alguns cursos, em cursinhos, dependendo, talvez da quantidade de medalhas que você tenha. Você pode até conseguir entrar em alguma universidade, e então tem várias coisas que você pode conseguir, assim. Queria agradecer a todo mundo, que fez parte disso, que me ajudou a conseguir, que me ensinaram tudo. Nossos parabéns para Laura Ferreira Carvalho pelo prêmio e a Escola Professor Jairo Grossi pela preparação da aluna. E agora vamos ver as vagas de emprego anunciadas pelo Cine de Caratinga. Atendente balconista em pet shop, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e habilitação A. Atendente de farmácia, balconista, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Atendente de lanchonete, período noturno, sem experiência. Auxiliar administrativo, vaga temporária, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de departamento fiscal, com experiência podendo ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Camareira de hotel, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, além de disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. Chapista de lanchonete no período noturno, sem experiência. Comprador, com experiência em setor de compras na carteira de trabalho e ensino superior completo ou cursando. Consultor de vendas, com experiência em vendas externas, podendo ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo. Mecânico de automóveis, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Recepcionista atendente, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, além de ensino médio completo e habilitação B. Recepcionista de hotel, escala 12/36, com experiência em atendimento ao público, podendo ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter disponibilidade de horário, ensino médio completo e conhecimento básico de informática. Recepcionista secretária, com experiência em consultório odontológico, podendo ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo e conhecimento básico de informática. Vendedor pracista, vendedor externo, rota Minas Gerais e Espírito Santo, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo, habilitação B e veículo próprio. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Os interessados podem ainda agendar o atendimento presencial no endereço mg.gov.br/agendamento. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para o início desta semana. Em Caratinga, terça-feira com muitas nuvens durante o dia. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 22 e 29 graus. Em Dom Cavate, previsão de chuva. Os termômetros marcam mínima de 19 e máxima de 27 graus. Chuva esperada também em Bom Jesus do Galho. A mínima é 21 e a máxima pode chegar a 33 graus. Você já ouviu falar do celeiro? Este profissional é responsável por confeccionar aquela peça indispensável para a montaria em cavalos. Em Caratinga, com a modernização do transporte, apenas uma loja segue prestando este serviço,
Conheça mais sobre esta atividade a seguir. A Selaria Santo Antônio foi aberta no início da década de 1960 pelo pai de Carlos Teixeira, quando tinha apenas 18 anos. O fundador foi aprendiz de um dos primeiros celeiros de Caratinga, Nelson Badaró, sendo, portanto, um dos mais tradicionais da cidade. Infelizmente, o fundador do estabelecimento morreu nesse ano, deixando um imenso legado para a história da cidade. A oficina, onde foi dedicada toda a vida do pai, passou a ser ocupada pelo filho. Aos 53 anos, Carlos conta que aprendeu o ofício ainda muito cedo, por influência do senhor José Antônio. Desde 5 anos de idade, eu segui o passo dele, me chamava cedo de madrugada para vir continuar com ele, para vir trabalhar. E hoje, está até hoje, né? Deus levou ele, né? Eu resolvi continuar, né? Não deixar cair a tradição, né? Eu estou aí, graças a Deus está dando força. A produção de celas era a especialidade do pai de Carlos, uma aptidão que ele não herdou. Mas, pelo tempo ao lado do mestre, aprendeu bem a fazer qualquer tipo de conserto na peça. O forte do celeiro é mesmo a feitura de acessórios para charretes e carroças, como arreios, cascos estofados, peitorais e rapadeiras. Apetrechos que servem para guiar o animal. O antolho, por exemplo, é um equipamento indispensável. De acordo com o celeiro, antes de montar, é preciso tampar a visão lateral do cavalo para que ele não se assuste com a própria carroça. Toda a produção é artesanal e feita a partir da sola do couro de boi. Carlos conta que os clientes da zona rural, principalmente os mais velhos, continuam frequentando a selaria. Hoje, o jovem de hoje interessa mais é cela, cavalgada, esse troço tudo, né? É mais que interessa nós de arreio, mas pessoa mais idosa, trabalha com carroça, trabalha com charrete, são fazendeiros da fase, né? Que tem roça, tem tudo, compra, para puxar café, capim, né? Então é que eu fiz, né? Na caída, material que dá levantada. Atualmente, a Selaria Santo Antônio é a única que permanece em funcionamento na cidade. Os moldes de fabricação continuam no mesmo lugar. Já as ferramentas e as máquinas de costura guardam histórias de um tempo em que as peças fabricadas eram vendidas com mais frequência. Época em que os carros eram poucos e ainda disputavam espaço com as carroças. A modernização foi tornando impossível o uso desse meio de transporte antigo. Além da urbanização da cidade, chegaram regras de trânsito, sem falar no próprio asfalto, que não é o ideal para o animal. Aqui no Caratinga tinha mais de 30 carroças, você vê muito aí, hoje você vê ali 5, 10 carroças. Caso ninguém quer fazer frete de carroça, vai, né, automóvel. Como alternativa, Carlos também produz outros acessórios a partir da sola, como bainhas para facas. Além disso, ele trabalha com estofamentos, aproveitando o mesmo maquinário. O celeiro é uma pessoa de poucas palavras, mas de forma singela expressa o orgulho em manter a tradição do pai. Seguiu a profissão do meu pai, foi só eu, né? Os outros irmãos não quis, né? Eu resolvi assumir. O maior prazer que eu tenho de seguir a profissão do meu pai. Os nossos parabéns ao celeiro Carlos Teixeira pelo esforço e pela dedicação ao ofício. E assim nós vamos chegando ao fim do primeiro panorama desta semana. E se você perdeu algum conteúdo da edição de hoje, basta acessar as nossas redes sociais para conferir. Desejamos a todos uma ótima noite. Amanhã estaremos de volta. Até lá!